Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do CCM Conecta, teu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. A gente está gravando direto do Brain Congress 2024 aqui no Rio de Janeiro e o nosso episódio de hoje é sobre o cérebro superdotado, mitos e dúvidas. As altas habilidades realmente existem, né? Há pessoas aí, essas mentes brilhantes que realmente existem. E quem vai nos explicar um pouco melhor sobre isso é a doutora Fabrícia Signorelli, que já esteve aqui com a gente no CCM Conecta, que é médica psiquiatra e também atua no ambulatório de TDAH de adultos do Unifesp. Seja bem-vinda, doutora Fabrícia. Olá. Bom, para a gente começar, quando a gente está falando de um cérebro superdotado, a gente está falando de forma ou funcionalidade? Explico. O cérebro que a gente chama de uma pessoa superdotada, ele tem alguma alteração física ou é apenas a funcionalidade dele que é acima da média? Então, existem estudos recentes, não tem tanta, né? Altas habilidades, por muito tempo, os estudos ficaram restritos na área da educação. Tanto que o conceito de altas habilidades que a gente tem aqui no Brasil é um conceito que vem através do Ministério da Educação. Né? Então, hoje, né, atualmente, os estudos dentro da área de neurociências, dentro da área médica, aspectos emocionais, comportamentais de pessoas com altas habilidades estão sendo mais estudados. Antes ficava muito mais restrito a questão de adaptações escolares, né, de mudança de currículo. Então, não tem tanta robustez de estudo com relação à neurociência. Mas existem já estudos que falam, sim, da neurobiologia do cérebro de pessoas com altas habilidades. E existem alterações, sim, do ponto de vista estrutural. Então, existem áreas do cérebro, como, por exemplo, o córtex frontal, que está aumentado de volume, assim como alterações também de conectividade cerebral e também de ativação de áreas cerebrais. Então, existem estudos comparativos de crianças e adultos com e sem altas habilidades exercendo determinada função, né? E aí, em pessoas com altas habilidades, mais as conexões e mais áreas são ativadas. Então, existe sim alterações tanto estruturais como funcionais no cérebro de pessoas com altas habilidades. Como é que consigo reconhecer na rua assim, tá ali uma pessoa com habilidades excepcionais? Então, na verdade, assim, as altas habilidades, né, os conceitos contemporâneos, eles dividem em dois tipos. As altas habilidades acadêmicas, que está mais relacionado ao QI, né, a métrica QI maior que 130, e altas habilidades específicas, né, que a pessoa vai ter uma habilidade específica acima da média. Por exemplo, pessoas que são extremamente talentosas com relação à música, com relação a artes, com relação aos esportes. Né? Mesmo quando a gente olha, não é uma área que eu entendo de esportes, mas quem entende de esportes consegue olhar que existem atletas de alta performance numa Olimpíadas, mas tem aquele que é muito acima da média. Muito provavelmente não é só uma questão dele ter a disciplina e o treino, ele tem altas habilidades na área de esportes. Quando a gente olha para a história, né? Grandes pessoas, por exemplo, Michelangelo, muito provavelmente ele tinha altas habilidades artísticas, né? Então, ao longo da história, a gente consegue ver dentro da área da música. E hoje, nas conceituações contemporâneas, essas pessoas são consideradas pessoas com altas habilidades específicas. Também pode ter pessoa que tem altas habilidades específicas na área de matemática, na área de literatura, e não necessariamente ela tem um QI maior que 130, mas ela tem um domínio da matemática muito maior, né, do que quando comparado com os pares. E as altas habilidades que são mais estudadas, né, são as altas habilidades acadêmicas, que tem a correlação com QI maior que 130. Existem descrições de características que aparecem desde a infância de crianças com altas habilidades. Então, a precocidade, são crianças que às vezes elas falam muito cedo. O vocabulário já é muito rico quando comparado com outras crianças da mesma faixa etária. Muitas vezes elas aprendem a ler precocemente e a leitura delas pode ser dinâmica, né? Então, a quantidade de livros que elas conseguem ler, né? Livros não só da área de escola, mas livros de interesses diversos e uma leitura muito dinâmica e muito rápida e uma memória muito diferenciada. Né? Na fase ali da primeira infância, que a criança tem a fase dos porquês, a curiosidade, né, que é a superexcitabilidade intelectual, é muito grande. Então, essas crianças, o processamento é muito rápido das informações no cérebro, o tempo todo elas querem ficar perguntando por quê. Então, a curiosidade é muito aguçada. Eu sou meio chato.
Não, mas você trouxe isso, mas isso traz muito problema para as crianças, né? Então, essa curiosidade aguçada e às vezes essa intensidade, que uma característica que, quando a gente fala de aspectos emocionais de crianças com altas habilidades, é essa questão da intensidade, dessa resposta emocional muito intensa, assim também como essa superestabilidade desse cérebro o tempo todo. Então, essas crianças que realmente ficam o tempo todo questionando o professor, perguntando toda hora, só ela quer responder, essas crianças têm problemas de relacionamento com os pares. Então, muitas vezes são crianças que na escola elas são rejeitadas socialmente. Os professores não entendem o comportamento e acham que são crianças que estão desafiando, né? Então, existe um nível de sofrimento. E mesmo quando a gente fala, são crianças precoces e que se interessam por coisas que são diferentes do que outras crianças da mesma idade se interessam, isso para a criança traz muito problema social. Porque às vezes ela quer falar de assunto que outras crianças não tem a menor ideia nem do que ela está falando. Então, às vezes, já teve relatos no consultório de criança de 4 anos que queria brincar de alfabeto de letras de país. Criança de 4 anos não sabe nem que Brasil começa com B, né? Criança de 5 anos que já faz raiz quadrada. E aí começam a surgir vários problemas, porque imagina para uma criança, quando a gente pensa na educação do Brasil, tá? Não falando de escolas de alta performance que a gente tem aqui no Rio, como a gente tem em São Paulo, mas se a gente pensar na realidade das crianças do nosso país que estudam em escola do estado, escola municipal, e infelizmente qual é a situação do sistema educacional do nosso país. Uma criança que está no primeiro ano, aprendendo ali fazer continha de mais e menos, se ela tem altas habilidades, ela já quer falar de raiz cúbica ou de equação do primeiro grau. O quanto a escola é um ambiente desmotivador para ela. Então, assim, uma das coisas que é super importante quando a gente fala de altas habilidades é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, não se criam pessoas com altas habilidades. Eu quero um filho com altas habilidades. Eu vou forçar ele a ler com 3 anos, com 4 anos. Não, as altas habilidades é uma condição que tem fatores genéticos, mas o ambiente ele exerce um papel muito importante, tanto positivo como negativo. Então, uma criança desde pequena, né, se essas altas habilidades não são nutridas pelo ambiente, ela vai começar a ter muito problema social, problema emocional, ela aumenta o risco de ter depressão, de até perda do interesse pela escola, né, porque não tem motivação nenhuma, a escola não a motiva, né? E existem estudos, embora não tenha um nível de evidência com relação a isso, saiu uma revisão sistemática recente, a única que tem quando ela avalia, né, os aspectos socioemocionais, ainda é inconclusivo se as altas habilidades é um fator protetivo para problemas socioemocionais ou se na verdade ela é um fator de risco. Mas muitos estudos já trazem que algumas particularidades, né, que podem ser presentes em pessoas com altas habilidades. Uma que é muito importante, se chama desenvolvimento assíncrono. Então, como eu vou explicar, vamos dizer assim, é como se o desenvolvimento cognitivo tivesse muito acima do que o desenvolvimento de outros domínios. Então, vamos dar um exemplo. Aquela criança que ela é muito boa do ponto de vista pedagógico, sabe matéria de anos 2 para frente, mas ela vai jogar futebol, ela é muito ruim. Né? E aí, às vezes eu até coloco quando eu dou essa aula, então aí eu sempre brinco assim, então se você lembrar aquele menino da sua sala de aula, quando estava na escola, que ele só tirava 10, mas na educação física ninguém escolhia ele no time, talvez ele tivesse altas habilidades com desenvolvimento assíncrono. O desenvolvimento cognitivo dele era muito superior ao desenvolvimento motor e também muitas vezes ao desenvolvimento emocional. Né? Então, existe às vezes essa discrepância, ele parece um mini adulto quando ele está falando de coisas acadêmicas, mas, às vezes, uma birra de uma criança de 3 anos. Né? Então, esse desenvolvimento assíncrono no dia a dia traz muito prejuízo para o emocional das crianças. Né? Outro aspecto que é importante também é o que a gente chama de superestabilidade. Então, pessoas com altas habilidades têm essa superestabilidade intelectual, que é essa mente o tempo todo questionando e perguntando, mas que isso no dia a dia é muito difícil para quem convive, seja no ambiente escolar, às vezes até no ambiente de casa. A superestabilidade sensorial, eles têm também. Então, as dificuldades sensoriais que a gente comentou com relação ao autismo, TDAH, é muito comum em pessoas com altas habilidades, mesmo quando ela não tem a condição de dupla excepcionalidade com autismo ou com TDAH. Então, essas dificuldades sensoriais podem estar presentes. A superestabilidade emocional, que é essa resposta emocional muito intensa. Então, às vezes são crianças que são explosivas, adultos que no ambiente de trabalho são mais reativos. E uma característica também que
principalmente quando a gente está falando de altas habilidades acadêmicas, essa questão que o tempo do outro, porque como eles processam tudo muito rápido e aprendem tudo muito com facilidade, eles têm uma certa impaciência com o tempo do outro. Então a criança se irrita fazendo um trabalho em grupo, né? Então quer gerenciar e aí quer fazer sozinho, porque é melhor do que fazer em grupo, porque o outro vai fazer errado, vai fazer do jeito que ele entende que é certo, né? Então isso também acontece no ambiente de trabalho. Porque, às vezes, a pessoa, o tempo do outro na reunião para entender é diferente do tempo dele. E ele se desregula e fica nervoso, explode. Né? Então, tem, obviamente, que coisas muito, vamos dizer, boas, né, em ter altas habilidades, mas também a adequação, às vezes, no ambiente escolar ou no ambiente de trabalho pode ser muito difícil para essas pessoas, por conta dessas particularidades, né? Aí, vamos, então, trazer aqui a informação. Quando a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação do episódio, falando sobre o tema e tudo mais, a gente estava comentando sobre diagnóstico, né? E aí a doutora Fabrícia disse, olha, mas não é um transtorno, então não tem um diagnóstico, mas tem uma identificação. Como é que acontece isso na prática? Então, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, né? A temática altas habilidades está tomando um espaço grande, eu acho isso super importante, né, que nós como profissionais da saúde mental, a gente tenha conhecimento dessas particularidades, por quê? Porque essas pessoas vão chegar no nosso consultório, e se a gente não entender dessas questões do desenvolvimento assíncrono, da superestabilidade, muitas vezes a gente vai entender isso como um sintoma de algum outro transtorno. Uma característica muito comum em pessoas com altas habilidades é o perfeccionismo. Perfeccionismo pode gerar ansiedade. Perfeccionismo pode ser, às vezes, erroneamente diagnosticado como transtorno obsessivo-compulsivo. Então, a gente tem que entender essas particularidades para não acabar dando um diagnóstico que não cabe no contexto. Então, a gente precisa ter conhecimento, mas, na verdade, altas habilidades é uma condição do neurodesenvolvimento, não é um transtorno, não tem o CID, não está no DSM, né? Então, hoje a saúde mental está se apropriando um pouquinho mais desse conhecimento justamente para poder identificar como? Pela história de vida, criança precoce, com desempenho acima da média, com interesses que são às vezes muito particulares, diferentes do interesse de outras crianças. Agora, o que acontece? Existe uma condição que se chama dupla excepcionalidade. O que é dupla excepcionalidade? É quando a condição de altas habilidades vem associado com algum transtorno. Quais são os mais comuns? TDAH, o autismo e os transtornos de aprendizagem. Por exemplo, mas pode uma pessoa ter um QI muito alto e ter uma dislexia? Einstein era disléxico. Ninguém tem dúvidas que Einstein tinha altas habilidades, né? E ele tinha dislexia. Então, é muito comum essa associação. Tem muitas pessoas com altas habilidades que estão dentro do espectro autista também, né? E aí vem outra questão também que é muito importante. Alguns perfis de pessoas com altas habilidades têm características, podem ter comportamentos que podem parecer pessoas com autismo. Então, às vezes, eles são muito rígidos, muito inflexíveis, né? Uma característica que é muito, muito comum em pessoas com altas habilidades é a rigidez, senso de justiça. Então, certo, errado, errado. Isso pode ser confundido com rigidez do autismo. Às vezes, os interesses são muito diferentes dos interesses para crianças da mesma faixa etária. É diferente, a criança com altas habilidades ela não tem um único foco de interesse único, mas ela se interessa por muitas coisas, mas que não são interesses de outras crianças da mesma faixa etária. Pode ser confundido com o interesse restrito do autismo, né? Muitas pessoas com altas habilidades, às vezes, têm menos motivação social para conversar com os pares, até na vida adulta. Você pega, às vezes, uma mulher com 145 de QI, realmente ela não vai querer ficar conversando no grupo de mães de WhatsApp da escola, ou conversando no salão de beleza. Então, a motivação social, às vezes, pode ser muito baixa, e ela interage menos porque o ambiente não é motivador. Então, isso pode ser erroneamente confundido com o diagnóstico de autismo, até pelas questões sensoriais que eu mencionei. Outro diagnóstico diferencial também que pode acontecer é o TDAH. Por quê? Por conta dessa superestabilidade psicomotora que eles podem ter. Então, a criança com altas habilidades, se ela está na escola, no ambiente da escola, ela não está motivada, ela pode ficar muito inquieta, se mexe na cadeira. Ou a superestabilidade imaginativa, que ela começa a ficar dispersa na própria imaginação, porque uma característica também é uma imaginação muito fértil. Pode parecer uma criança desatenta. Então, essas crianças podem receber o diagnóstico de TDAH, ser medicadas, sendo que são particularidades do funcionamento dessas crianças. Olha que uma coisa engraçada, né? Que
Então, os episódios que a gente grava, né, muitas vezes a gente aborda transtornos e coisas e a gente passa muito por isso, assim, tipo, então acho que eu tenho isso. Então a gente já falou de autismo, de bipolar, de TDAH. Eu tenho certeza Esse é o primeiro que a gente não se identifica com certeza, que a gente não corre o risco de ser diagnosticado. Não é uma doença, não tem diagnóstico, é identificação. Não é comigo. Então, brincadeiras à parte, acho que é legal também a gente trazer esses aspectos, né? Porque é assim, quando a gente fala muito de doença, a gente fala muito de prevalência, né? E a gente pode falar de prevalência também dessas mentes brilhantes. Pode. É muito comum. Então, a Organização Mundial de Saúde fala que, em média, 5% da população do mundo tem algum tipo de altas habilidades. Aí não é só essa acadêmica, também entre as específicas, né? Tem estudos que falam de 3 a 6. Não tem estudos brasileiros, né? Porque o que acontece? O censo escolar sempre coloca, mas muitas crianças não são notificadas. Então, elas recebem o laudo de altas habilidades, mas não tem uma notificação na escola. E por que a notificação escolar é importante? Justamente para fazer as adaptações. Existem várias formas de adaptações. Uma adaptação que é o que a gente chama de aceleração curricular. Então, a criança deveria estar no primeiro ano e ela vai, às vezes, tem condição cognitiva de estar no 4º ano. Mas quais são as desvantagens? Às vezes, emocionalmente, essa criança está muito imatura. Então, mesmo convivendo com crianças da mesma faixa etária que ela já tem problemas de relacionamento. Você vai colocar com crianças 3 anos mais velha, então ela vai ter muitas dificuldades e vai ter mais problema do que solução. Então, no Brasil, o sistema mais adotado é o que a gente chama de adaptação curricular. Então, altas habilidades entra como inclusão escolar. Altas habilidades está no MEC, junto com deficiência intelectual, junto com transtorno do espectro autista. Então, uma criança com altas habilidades no ambiente escolar, ela tem os mesmos direitos de adaptação do que uma criança com deficiência intelectual. Agora, o que acontece? No ambiente escolar, os profissionais de educação não sabem lidar com essas crianças. Né? Não entende que dar adaptação curricular não é dar mais do mesmo exercício. Até porque isso vai deixar a criança mais desregulada ainda, porque elas fazem uma vez o exercício, elas já entenderam. Então, elas não conseguem entender por que tem que ser 5 exercícios perguntando a mesma coisa. Né? E isso gera uma inquietação na criança. Ela pode ter comportamento disruptivo em sala de aula. A gente não devia estar, vasculhando, procurando essas pessoas para dar ainda mais condições para elas prosperarem mais. Porque, assim, eu tô falando de novo, né? Eu não tenho certeza de nada do que eu falo aqui. Mas... primeiro, eu não sei se eu já conheci uma pessoa com alta habilidade ou não. Eu não sei se é uma coisa que fica evidente numa primeira conversa ou não, etc. Mas não seria eles não seriam um ativo para um país ou para uma região ou para a gente, enfim, a gente ter um incentivo para buscar essas pessoas, identificar elas e dar condições para elas se desenvolverem mais, porque é sempre uma pena a gente jogar fora de uma forma... Esses talentos, assim, né? Esses talentos, exatamente. Sem dúvida. E isso é uma realidade aqui no Brasil, né? Porque quando eu converso com neuropsicólogos, primeiro tem a grande questão. É uma avaliação complexa. Porque se a gente está falando de altas habilidades acadêmicas, porque os outros tipos de talento, às vezes, ficam muito evidentes, né? Tipo, uma pessoa que tem um dom artístico, um dom musical, né? Uma capacidade muito grande de produção artística, isso fica muito claro. Agora, o subtipo acadêmico, que tem a ver com desempenho escolar, é difícil que passe assim. Agora, quando chega para o psicólogo, é muito mais pelas questões comportamentais. Que é essa questão de dificuldade de relacionamento com os pares, ou ser muito explosivo, se é contrariado, se uma criança fala uma coisa que ele não concorda. E aí você pede um relatório para a escola, isso não é uma fala minha, tá? São de neuropsicólogos que às vezes são os primeiros que vão atender essas crianças. Pede um relatório escolar, eles mencionam só os problemas da criança e no final, é um bom aluno. Não consegue perceber o quão além das outras crianças essa criança tá, do ponto de vista de desempenho escolar. Então, mesmo uma pessoa com alta habilidade, estando à frente dos seus pares, etc., ainda assim ela pode não ter um feito acadêmico, um registro acadêmico brilhante? Existe? Não, é muito comum que isso aconteça. Primeiro porque às vezes o ambiente não é motivador. Então ela perde completamente o interesse. E outra coisa que acontece, e é muito comum em meninas na adolescência, porque
vamos dar um exemplo, um menino adolescente, né? Hoje a gente vive num mundo completamente digital. Então, os meninos com altas habilidades, eles vão jogar, eles vão programar, eles vão conversar com outros meninos da mesma faixa etária. Obviamente que uma complexidade de compreensão do jogo que o menino que não tem altas habilidades, mas eles vão ter um assunto em comum. Meninas com altas habilidades na adolescência, elas não querem fazer dancinha do TikTok. Então, fica muito discrepante. Elas querem falar de física, matemática e até de programação, e as meninas querem ficar fazendo selfie e dançando no TikTok. Então, o que elas começam a fazer? Meio que mascarar as altas habilidades. Então, elas, às vezes é intencional, porque fica muito discrepante e ninguém quer ser amigo, ou às vezes realmente é falta de motivação. E aí que vem o adoecimento, é aí que os problemas de saúde mental vão surgindo, a depressão, a ansiedade. E quais estão mais presentes nessas pessoas com altas habilidades? É a depressão? Não tem muitos estudos que falam de comorbidades psiquiátricas, tá? Então, assim, tem estudos que falam, e essa revisão sistemática trouxe isso, tanto os problemas internalizantes, que é mais depressão e ansiedade, como externalizante. Comportamento disruptivo, agressividade, mas não tem números precisos, não tem um estudo que fale, olha, tantos % de adultos têm mais depressão comórbida ou mais ansiedade. Como eu mencionei no começo, a área da saúde agora está começando a olhar para essa população entender essas particularidades, né? Então ainda tem muito chão para caminhar aí com relação às altas habilidades. Eu não consigo realmente me identificar pela alta habilidade, assim, mas tem muitas coisas que são parecidas com outras situações mesmo. A própria solidão, né? Porque assim, tu tá num ambiente que tu sabe mais do que todo mundo, é isso, tu já não tem... tu chega a ficar sem paciência de dar o mesmo tempo para as pessoas aprenderem a mesma coisa que tu já sabe, que tu já entendeu, que tu já compreendeu. Não tem como tu não ficar em determinado momento te sentindo sozinho, assim, sabe? Ninguém acompanha, né? E o pior mesmo é, assim, a questão emocional, né? Se eu tenho 15 anos e eu poderia estar me formando numa faculdade, também tem todo o negócio de que será que isso é de fato o melhor para a pessoa mesmo? Porque com 15 anos tu não aproveita a faculdade como tu deveria aproveitar. A faculdade, por exemplo, não é só para estudar, né? Para estudar, né? Tu tem um monte de outras coisas. Sim, então não tem maturidade para estar lá, né? Exato. E assim, pensando na faculdade, tá? Especificamente, a gente vai para a faculdade para um monte de coisa. Obviamente, uma é para ter um diploma, aprender, ter uma profissão, mas muito também é socializar, a gente encontrar um namorado, uma namorada, todas essas coisas. A gente vai fazer com 15 anos. Os primeiros momentos de autonomia, né? Porque até o ensino médio, você não tem escolha. Hoje eu não quero ir na aula. Você tem que ir. Não tinha? Agora, eu não tinha, não me mandava, acho que não me manda até hoje. Mas na faculdade, não, olha, eu posso faltar tanto aqui, eu vou escolher os dias que eu vou. Eu tinha anotado na última folha do caderno as faltas que eu podia. Ó, essa aqui eu já estourei as faltas, não posso mais faltar. Então a gente vai tendo esses primeiros momentos de autonomia, de independência, experimentando isso pela primeira vez, né? Aí começam os estágios, começa a entrar aquele dinheirinho, começa a poder fazer alguma coisa. Não muito, porque os estágios normalmente pagam mal. Mas a gente começa a experimentar isso, né? E aí, quando a gente tem esse sujeito que talvez não tenha essa outra possibilidade, né? Também de experimentar essas coisas da fase inicial ali adulta, acho que também tem um prejuízo muito grande. Sim. E, acho que até dentro das empresas, assim, às vezes é inclusive difícil de tu lidar com alguém que é muito... acima em termos de desempenho ou conhecimento em determinada área, justamente pela questão de como a pessoa se relaciona no ambiente. Exatamente. Porque pode ser um problema, né, para a pessoa. Com os subordinados, né, quanto com o gestor, porque... Sim, ele vai saber muito mais. Exatamente, na cabeça deles é inadmissível que o meu chefe, eu saiba mais do que ele, né? Só que ele tem que ficar ali quietinho, porque, né? E tem uma relação alta ou alguma relação entre habilidades especiais e sucesso profissional, assim, de a pessoa se dar bem? Por conta, às vezes, desses aspectos socioemocionais, não. Né? Então, depende de que perfil. Tem pessoas com altas habilidades e não é uma regra ter problema socioemocional. Uma parte das características, quando a gente fala das características, às vezes, é a criatividade, capacidade de liderança,
né? Então, às vezes, são pessoas que têm um senso de humor muito bom, são pessoas extremamente comunicativas, né? Então, não é que tudo é difícil, tem características muito boas. Então, ter altas habilidades é um perfil extremamente heterogêneo, né? Então, não é uma coisa, é assim, aquele perfil que a gente olha altas habilidades, mas aquela coisa cartesiana, engenheiro, Excel. Não, tem outros perfis de altas habilidades, são pessoas extremamente capacidade de liderança, de comunicação. Então, depende do perfil de pessoas de altas habilidades que a gente está falando, né? Então, não tem um estereótipo único, assim, né? Um perfil único. É curioso, eu acho até, assim, pra gente, quando a gente fala em altas habilidades, o superdotado e tal, eu acho que o que mais vem na nossa mente de primeira, assim, é aquela coisa matemática mesmo. Que, é o estereótipo, né? O gênio, né? O gêniozinho, né? Exato, e daí a gente não se dá conta. E também tem, assim, a gente tem muita dificuldade de entender essas coisas. Mesmo, vamos dizer, uma pessoa média, matemática normalmente já é difícil de entender, né? Física e etc. Então, assim, já tem aquela aura de... é uma coisa densa, complicada, e qualquer coisa que tu falar ali que é meio complicado, eu já não vou entender. Agora, outras áreas de conhecimento e etc., por exemplo, liderança, oratória, sim, enfim, essas coisas... Existem pessoas que não são superdotadas, que não têm altas habilidades, mas que são muito boas nessas coisas, sim, né? E acaba não chamando tanto a atenção quanto uma pessoa que tem muita habilidade em matemática, sim, física, sim, e etc, né? Então também tem esse... É o tipo de habilidade que chama atenção, né? E também assim, eu não sei quantos matemáticos tu conhece na tua vida, mas tu conhece um monte de gente que tem função de liderança, que tem que falar em público e etc também. Então, assim, a gente vê muito mais dessas pessoas e acaba a gente não se dando conta o que é uma coisa que é assim, não, o cara é muito bom é um líder muito bom, ou é assim, nossa, aquilo ali é de fato uma habilidade especial. Que assim, a liderança é uma característica, mas não é que isoladamente, tipo, altas habilidades específicas de ser líder, mas é uma característica que pode estar presente, né? Mas é um conjunto, né? Desde criança, a questão da precocidade, do interesse, da capacidade de resolução de problemas, né? Não só problemas de física, matemática, mas de arrumar a solução. Então, assim, rapidamente processar e conseguir, né, ter uma capacidade de resolução de problemas muito rápida. Mas de uma forma geral, até eu acho que quem chegou nesse episódio, assim como nós, né, imagino que, eu tô falando pelo Fred, mas não, aí tu diz se tu concorda comigo ou não. Quando a gente começa a falar assim, o cérebro superdotado, as mentes brilhantes, a gente vai sempre pensar por um lado positivo, né, de uma coisa, disso como uma coisa muito boa. Mas agora a doutora Fabrícia está trazendo todo um outro lado, que é também um pouco de sofrimento, de inadequação, e que pode ser muitas vezes até prejudicial para esse sujeito, né? A gente consegue... você já comentou que são poucos estudos ainda nessa área, dentro da neurociência, mas a gente já consegue identificar se isso, de uma forma geral, consegue ser mais positivo ou ainda... é mais negativo para a pessoa? A revisão que tem traz isso. A gente ainda não sabe se é um fator protetivo de problemas socioemocionais ou um fator de risco. Tem muitos estudos que ficam focados em avaliar como fator de risco, então pegam escalas de saúde mental na criança e elas pontuam mais na CBCL, no SDQ, quando comparados com crianças sem altas habilidades, né? Tudo depende, novamente, do perfil de altas habilidades que essa criança tem. Os mais estudados, os estudos são realmente crianças com altas habilidades acadêmicas, que é relacionado ao QI maior que 130, né? Que tem mais estudos. Mas, assim, tem muito o que caminhar realmente com relação a essa questão, né? Porque... O que tu falou, QI 130... né, já estaria nessa... O que é o QI de uma pessoa normal? Não tenho a menor ideia. O QI médio é 100. Quando a gente pega a curva, o QI médio. Mas lembrando que na população brasileira, o QI médio da população brasileira é 89, 90. Assim, eu morro de medo de fazer e descobrir que eu sou burra. É óbvio. Eu não vou fazer com medo. Tem coisa também, eu não vou fazer isso, não. Deixa eu pensar que tá na média. Vamos pensar que tá todo mundo aqui na média. Cara, olha, muito legal essa conversa. Doutora Fabrícia, muito obrigada por ter dividido aí com a gente as suas impressões, essas reflexões. Eu acho que
realmente foi um episódio que nos surpreendeu, né? Porque a Muito. gente pensa, às vezes, que vai por um caminho e toma outro rumo bem diferente. E é legal a gente poder quebrar esses sensos comuns, né? Que não é, Fred, a gente não é tão burro assim, a gente não pensa de uma maneira tão burra, né? Eu acho que a gente tem o nosso papel também é trazer um pouco desse senso comum e desmistificar algumas coisas. Então, muito obrigada. E abrimos aqui os microfones para você deixar sua mensagem final, enfim. Não, o que eu colocaria como mensagem final é que realmente a gente não está falando de um diagnóstico, né? Não se trata de um transtorno, né? Mas sim uma condição do neurodesenvolvimento, mas que é fundamental, né? Isso essa revisão traz de fato, né? Mesmo que não saiba se é um fator protetivo ou de risco, o que todos os estudos falam é a importância do ambiente. Então, essas crianças, seja altas habilidades específicas ou acadêmicas, se o ambiente não nutrir essas altas habilidades e não der oportunidades, aumenta-se muito o risco, sim, do adoecimento da saúde mental dessas pessoas ao longo da vida. Tá aí, tá dado o recado. Então, obrigada pela audiência, pessoal. Obrigada, doutora Fabrícia. Obrigada, Fred. E siga aí @CCM Conecta para acompanhar os próximos episódios. Siga @CCM Grupo BR para saber dos próximos eventos. E siga @MyBrainTV para saber tudo o que está acontecendo lá na nossa plataforma de streaming de conteúdos em neurociências. A gente fica por aqui e até a próxima. Até. Um abraço.